fazer valer a sua opinião sobre a programação que você vê aqui na TV Brasil? O programa O Público na TV dá a oportunidade ao cidadão de se manifestar, colaborando com sugestões, críticas e elogios para a construção da comunicação pública. Uma comunicação que é de todos, diversa, democrática e plural. E no programa de hoje você vai ver como a imprensa faz a cobertura dos assuntos relacionados ao meio ambiente. Jovens da cidade estrutural, na periferia de Brasília, assistem o programa Vida de Estagiário, exibido pela TV Brasil, e fazem suas críticas. Você sabe o que é Conselho Curador da EBC? Ana Fleck, presidente do órgão, vai explicar o que é e para que serve. E ainda, conheça um pouco sobre o trabalho de Mara Régia nos limites da Amazônia Legal. O programa Natureza Viva, que ela apresenta, está no ar há mais de 20 anos. Então, há 20 anos atrás, simplesmente não se falava em meio ambiente na mídia escrita ou na mídia televisiva, né? De lá para cá se formaram muitos jornalistas que passaram a cobrir o tema, né? O tema ganhou importância nos jornais, até com as próprias páginas especiais, as sessões especiais. Mas, digamos, de uns 2, 3 anos para cá, nós temos notado um recrudescimento nisso, ou seja, sessões inteiras de meio ambiente foram fechadas em sites, em jornais, jornalistas especializados foram mandados embora das redações. Então, nos parece que está tendo, digamos assim, uma menor atenção da mídia, bem recentemente, atualmente, para a questão ambiental. E, aliás, tenho visto um olhar até muito crítico, né? Coisa que antes era um meio ambiente importante, né? Tinha essa coisa meio genérica, mas mostrava o meio ambiente como uma discussão e uma temática importante que precisávamos agir para melhorar. A questão ambiental, ultimamente, passou a ser vista como um empecilho. Então, se vê muito que as obras estão atrasadas porque o licenciamento ambiental demora, né? Tal coisa não aconteceu porque os ambientalistas são contra, né? Então se voltou a estigmatizar, digamos assim, a questão ambiental e agora com talvez um empecilho ao desenvolvimento do país, sem ouvir o outro lado de por que o licenciamento saiu ou não saiu, se tinha algum problema na obra mesmo, no estudo, enfim, algum outro problema que o justificasse, que não só uma burocracia desnecessária, que é o que a mídia, digamos, aparenta no licenciamento ambiental. A cobertura sobre meio ambiente e sustentabilidade feita pela imprensa em geral é muito deficiente, é muito pouca pela importância do assunto. O que está em jogo? Está em jogo a consciência das pessoas sobre o assunto. Isso as pessoas só vão ter a partir da informação correta e bem transmitida. O desejo de um ambientalista é que ela passe a ser um tema do dia a dia. Esse é um tema do dia a dia, é falar de meio ambiente quando fala de economia, né? É falar de meio ambiente quando fala de inflação, quando fala de violência, né? Quando fala de saúde. O fogo destrói a natureza e também provoca cortes no fornecimento de energia elétrica. Segundo a Companhia Energética de Minas, foram 127 apagões por causa das queimadas. Um jornalista ele pode se especializar na cobertura de meio ambiente estudando muito. Ele tem que conhecer os conceitos que hoje geram mais informação. Então, conceito de sustentabilidade, de meio ambiente, de biodiversidade. A biodiversidade hoje é algo da maior importância. Por exemplo, a Amazônia é o maior celeiro, não é de respirar do mundo, é o maior celeiro de biodiversidade. O que existe ali que pode gerar riqueza é algo que não se imagina o número, 3, 4, 5 trilhões de dólares, entendeu? Quer dizer, ele tem que ter um conhecimento mínimo sobre vários temas. Então, no dia a dia, você fala do hospital, da falta de médicos, de problema da saúde, falta de remédio. Mas você não fala, né, de que tantos por cento dos doentes tem a ver com falta de saneamento, né, com poluição, isso acontece muito episodicamente, né? Então você não faz esse link. Agora, eu acho que não é uma culpa só dos jornais, também é uma culpa talvez do próprio movimento ambientalista, que também não consegue, né, levar isso dessa forma, e quando leva, obviamente, tem pouco espaço, porque também, digamos assim, as pautas dos jornais diários, sobretudo, são muito bem fechadas, né? Você tem um jargão ali que é difícil você mexer, né? Então você vai querer fazer uma coisa mais complexa, porque de fato é mais complexo, é um pouquinho mais profundo,
e normalmente nas suas reportagens de 1 minuto você não tem como fazer isso. A não ser quando acontece eventos, desastres, e aí o tema vem, mas o tema vai embora, né? Ele não é um tema perene e permanente. É um tipo de jornalismo diferente. O jornalismo do todo dia, morreu, fez, aconteceu. Meio ambiente e sustentabilidade não. Às vezes só noticia o que é ruim, o que não é bom. E eu te digo, boa notícia é também notícia. Sustentabilidade, proteção de meio ambiente, já não é mais aquela coisa de salvar o lobo-guará. Não, tem a ver com o ser humano, tem a ver com as possibilidades de futuro da humanidade. Situada a 15 quilômetros de Brasília, a Cidade Estrutural surgiu em 1960, criada por catadores que trabalhavam no lixão da região. Hoje, a Estrutural tem pouco mais de 35 mil habitantes. A Estrutural, ela apresenta um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, que é baseado na renda, na saúde e na educação, que é considerada a mais baixa do mundo, que é idêntica ao IDH do Congo. Na Estrutural, nós temos problemas graves de saúde, educação e segurança. É uma dinâmica que a gente podia dizer teria um cenário de falta de oportunidades. E muitas vezes não ter o que fazer pode levar à marginalidade. A mídia tem um papel bastante importante, não só de retratar essa realidade do jovem, mas principalmente abrir perspectivas para esses jovens. É importante a mídia complementar algo que é muito negligenciado na educação formal, que são os valores da solidariedade, o entendimento da diversidade entre as pessoas, da caridade, e não incutir esses valores materiais, individualistas, egoístas no jovem. É bom que denuncie essas desigualdades sociais, mas tenha instrumentos de apontar horizontes de céu de brigadeiro, horizontes azuis para as nossas crianças e jovens. E é lá, na Estrutural, que a ONG Coletivo da Cidade atua, oferecendo alternativas para crianças e adolescentes em situação de risco social. Os adolescentes assistiram e comentaram um episódio da série Vida de Estagiário, programa exibido pela TV Brasil e baseado nos quadrinhos do animador Alan Sieber. Não importa muito com o quê. O importante é eles acharem que você está trabalhando. Eu assim, mais ou menos, mas eu não gostei da parte porque, tipo, não tem muito a ver comigo, eu sou um adolescente também, eu não sei como é a vida de um estagiário. Que você merece um aumento de trabalho. Eu não gostei muito porque não fala mais da nossa realidade. Porque lá mostra um país comercial mais de rico. E aqui tem mais negros. E lá o único negro que tinha estava servindo na lanchonete. Então eu não achei muito nossa realidade. Estágio é isso mesmo, velho. É trabalhar como uma mula e ganhar como meia mula. Aqui não tem estagiário, tem mais trabalho infantil. E aqui tem crianças na rua vendendo droga, se prostituindo. Espelho,
Quando você vê... Achei aquela mulher meio doidinha também, né? O que é, gente? Já tá pronto, por acaso? O estagiário também era meio atrapalhado. Aqui tem ele, ponto! Agora tem. Eu achei mais ou menos, por causa que lá eles têm um jeito, falar mais de rico. Fala, Odisseu. Oi, seu Almeida, eu já levei o cachorro no veterinário. O Duda ou o Nizam? O Duda. E? Ele vai ter que ficar lá um tempo, porque ele tá com sarna no rabo. Ah, eu já tive. Um gato que teve. Achei nada legal não, porque só tinha gente rica lá e branco. Aí maltratava o cara lá. E o mais importante mandamento: jamais mostre que você tá sem nada pra fazer. Achei legal o programa. Achei legal também vocês estarem aqui no coletivo fazendo esse trabalho conosco. O Conselho Curador é um órgão, na verdade, no Brasil ele é inédito, né? A primeira vez que se concebe um conselho dessa natureza. Nos moldes de alguns outros já existentes no mundo, por exemplo, da BBC, algumas coisas parecidas nessa questão da comunicação. É um órgão composto por 22 membros, 15 indicados pela sociedade civil, 2 representantes do Congresso e 4 ministros de Estado. E em última análise, o Conselho é o representante da sociedade dentro da empresa, né? Com a missão de zelar pelo cumprimento dos princípios que a lei que criou a EBC estipulou. Eu acho importante, nesse sentido, apontar a nossa parceria com a ouvidoria da EBC, porque é por meio da ouvidoria que o Conselho consegue saber o que a sociedade está pensando, né? E está analisando e está observando com relação ao conteúdo produzido pela EBC. Todas as reuniões, a ouvidoria faz uma explanação e traz as angústias, vamos dizer, né, da população e dos ouvintes com relação aos conteúdos, né, a qualidade do conteúdo, no que vai ser, o que é produzido pelas emissoras da EBC. Como é que Mara Régia foi parar na Rádio Nacional? Eu estava na Universidade de Brasília, alguém disse, nossa, estão criando a Rádio Nacional da Amazônia e vamos lá fazer um teste. Falei, uai, será que esse negócio vai dar certo? Deu. Trabalhar com comunicação pública, né, é não só uma responsabilidade muito grande, mas acima de tudo é você se colocar a serviço de populações que têm no rádio bússola e calendário, populações que estão alijadas, inclusive, pela distância, no atendimento pelas políticas públicas. Então, que bom que temos uma comunicação pública que pode prestar serviço na promoção da cidadania. O rádio nos possibilita esse trabalho de formiguinha, esse falar todo dia das coisas até que elas sejam incorporadas ao dia a dia das pessoas, né? Se transformem numa ação e numa realidade para a vida delas. Então, tudo isso é sintonia fina. Estamos aqui em tempo de contagem regressiva rumo a Xinguara, no Pará, para abraçar a nossa querida Maria Quarqué, nossa poeta de Xinguara. Kênia Silva, tudo bem, minha amiga? Oi, Mara, tudo bem? Você quer abraçar a poeta e Xinguara quer te abraçar. Como é que foi que nasceu assim o Viva Maria, esse programa que foi da maior importância nos anos 80? Claro que ele é até hoje um programa de muita importância para todas as mulheres do Brasil, mas ter a condição de estar nos microfones da vida por 2, 3 horas diárias, de segunda a sábado, nos anos 80, a década definitiva
para a cidadania das mulheres do Brasil, já que foi justamente no período constituinte que a gente pôde sair dos estúdios para levantar as nossas bandeiras. Então é muito bom você participar de um processo de mobilização e fazer valer essa força do rádio que nos faz tão íntimo das pessoas a ponto de levá-las a engrossar trincheiras e a até falar algumas coisas que nunca mais saíram dos meus ouvidos, tipo, Mara Régia, fala aí, porque é pela tua voz que a gente anda. Oi, gente amiga da Amazônia, onde mais nossa voz pode estar chegando através das ondas sonoras da nossa Rádio Nacional. Coisa boa daqui em Xinguara. É muito bom estar no rádio, o rádio não tem olho, é uma maravilha, a gente se torna íntimo, a gente fala tudo que a gente quer, direto ao coração das pessoas. Mas o grande ganho é você poder estar presente, né? Receber um abraço apertado e ver brilhar o olho e às vezes até a lágrima de uma pessoa emocionada em encontrar você depois de tantos anos, né? É uma pessoa que a gente gosta de ouvir e aí chega um momento de você estar vendo aquela coisa, né? É uma pessoa que a gente, né, admira tanto. E a decepção também que a gente provoca, né? Porque o pessoal fica ouvindo a voz no rádio, aí fantasia, porque no rádio a gente dá um ganho, aí fica com uma voz maravilhosa. E lá para as tantas, quando você chega, olá Maria Maia, ela, Mara Régia, pensei, moleque, tu fosse alta, loura, tu é muito baixinha. E se você quiser entrar em contato com a ouvidoria da EBC para tirar dúvidas, fazer reclamações ou elogios, é só escrever para o endereço SCS Quadra 8, Bloco B, 50/60, primeiro subsolo, Venâncio 2000, Brasília, Distrito Federal. CEP 70.333-900. Você também pode ligar no telefone 61 3799-5244 ou deixar um comentário no nosso site www.ebc.com.br/fale-conosco.